Olá, gente, boa noite. A gente vai iniciar a segunda parte da live para o Christian conseguir responder, né, as nossas dúvidas. Ele já está aqui conectando. Pronto. Agora a gente pode ouvir suas orientações à vontade. O áudio. Tá me ouvindo? Agora sim. Bruna, então voltando um pouco àquela pergunta do colega, por que se envolver, né, em conselho, em associação, não te dá prestígio, não te dá dinheiro, não te dá nada assim num primeiro momento, mas, na verdade, o único caminho para que a gente consiga melhorar a situação dos bibliotecários no Brasil é através da atividade coletiva. Né? Aqui no Brasil, as pessoas têm muita dificuldade em compreender isso. Né? Não se ganha nada, mas, na verdade, você exerce uma atividade que muda. Né? Quem é budista sabe, cria karmas bons. Porque você melhora a vida de muita gente. Veja só, os bibliotecários exercem uma profissão magnífica, maravilhosa, de grande importância. Mas eles ganham mal, muitas vezes trabalham em lugares completamente inadequados. Então, como melhorar toda essa situação? Atuando politicamente. Agora, a grande tentação é transformar essa ação política numa ação partidária. São coisas diferentes. É perfeitamente possível você trabalhar em prol das bibliotecas sem entrar em embates partidários, de legenda. São coisas bem diferentes. É bom deixar isso muito claro, tá? Então, no caso, se o bibliotecário vamos supor, um associado, né, tiver interesse de entrar nas questões políticas aqui da cidade de Teresina, você orienta que ele não se filie a algum partido, é isso? Não, eu nem entro nesse mérito. Eu acho que alguém que vai atuar na associação, por exemplo, de bibliotecários de Teresina, é necessário que, para ele conseguir estabelecer uma relação forte e uma relação saudável com todos os atores políticos, o ideal é que ele não esteja vinculado a grupos partidários, seja A, seja B ou seja C. É óbvio que isso não impede que ele, na instância privada, né, do seu cotidiano, ele tenha as suas posições, etc. e tal. Agora, uma atuação, penso eu, por exemplo, no eu trabalho, eu atuo como conselheiro, eu sei, eu tenho feito esse exercício, percebido que é muito... Ajeita o teu áudio. Tá me ouvindo? Pronto, Alô? agora ficou melhor. Estava abafado. Acaba que ele dá uns problemas. Tá. Eu acredito que a atividade que eu exerço no Conselho Federal, ela acaba sendo muito mais proveitosa, muito mais profícua, pelo fato de eu não ter vínculo partidário, sabe? E é muito curioso que algumas vezes as pessoas não compreendem isso, né? Particularmente pelo fato de eu trabalhar na Câmara dos Deputados, na Secretaria da Mesa, né? Com uma pauta mulher, Secretaria da Mulher. Aí sempre me perguntam, você está ligado a qual deputado? Você está ligado a qual partido? Eu falei, não estou ligado a nenhum deputado. Eu não estou ligado. Eu não sou filiado a nenhum partido. Mais uma vez, eu reitero, nós precisamos também de profissionais e bibliotecários que atuem na política partidária, sim. Eles são muito importantes. Mas, no âmbito do sistema Conselho Federal, Conselho Regional, eu penso que é muito importante que isso não se estabeleça como condição sine qua non para a atuação, porque isso pode trazer malefícios, pode trazer prejuízo. Por exemplo, se hoje o presidente Bolsonaro me chamasse para conversar com ele sobre políticas públicas de biblioteca lá no Alvorada, eu iria. Eu iria sem problema nenhum. E se fosse a presidente Dilma, eu iria. E se fosse o Amoedo, também iria. Eu iria para qualquer um, não interessa.
Porque se você não consegue estabelecer uma relação frutuosa, compreendendo que políticas públicas não se confundem com políticas partidárias, fica tudo muito mais complicado. Tá conseguindo Alô? ouvir? Pronto. Tô. Tá ouvindo? Não. Pode continuar aí. Não Tem é um, isso. pronto. Tem um último comentário aqui. JD Nery, boa noite. O programa Artes das Letras foi extinto. Quais os programas e iniciativas estão sendo discutidos no momento, pensando nas comunidades mais afastadas dos grandes centros? Deixa eu ver aqui. Foi a Dandara? Não, foi JD Nery. É porque eu não ouvi bem. Ah, deixa eu ver, acho que eu vi aqui. Boa noite. O programa Arca das Letras foi extinto. Quais os programas e iniciativas estão sendo discutidas no momento, pensando nas comunidades mais afastadas dos grandes centros? Olha, isso é bastante interessante. E aí sim é importante fazer uma crítica, mas não uma crítica destrutiva, nada disso, né? A crítica só é destrutiva se aquele que recebe entender como tal. Veja só. Hoje, a política de livro, leitura, literatura e biblioteca no Brasil, ela está abandonada. Assim, hoje nós não temos sequer gestor para a área, né? Então, isso dificulta sobremaneira, né? Seria responsável exatamente por essas ações. Além disso, o secretário executivo do Plano Nacional do Livro, o mandato dele acabou. Nós também estamos sem secretário. Então, a lei que regula a Política Nacional do Livro, leitura, no Brasil, ela não foi regulamentada via decreto, porque exige um trabalho desse secretário executivo, e esse cargo hoje ele está ocioso, está sem ninguém. A Arca das Letras, se eu não me engano, ela continua a existir. Nós temos uma série de ações no âmbito tanto estadual quanto municipal, mas, infelizmente, essas questões, esses projetos, de algum modo, eles deveriam se tocar, se dialogar, né? E o papel do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, o SNBP, seria exatamente esse. Seria criar essa relação entre esses programas. Nós sabemos muito bem que no Brasil as bibliotecas comunitárias também têm feito um trabalho bastante interessante, que valeria a pena ser avaliado com um pouco mais de cuidado, etc. Uma aproximação empática com essas pessoas que trabalham, que fazem um trabalho tão heróico, eu diria, muitas vezes sem um centavo do Estado. Então, mas infelizmente a situação não é muito favorável, viu? Te falar um pouco aqui da nossa realidade na Universidade Estadual do Piauí. A Sônia, nossa delegada do Conselho, né, até comentou aqui, ano passado, nós fizemos um projeto, né, para garanhar direitos a respeito do funcionamento dela. A biblioteca da nossa universidade está fechada, né, por motivos de reformas, e já tem muito tempo. A gente fez um abaixo-assinado. E por aí existem vários outros trâmites que estão embarreirados, né? Qual orientação Sim. você nos passaria para poder trabalhar em cima dessa ação, né? De Da reativar a Universidade Biblioteca Estadual, Estadual Bruna? do Piauí. É porque o nosso curso de biblioteconomia, É o ESP, né? é o ESP, pela Universidade Estadual. E a própria biblioteca está fechada por motivos de falta de infraestrutura, aguardando Sim. reformas e reformas e reformas, e nunca acontece, né? Eu acho O que tem que ser no governador, campo político. Tem que ser no campo político. Identifica aí quem são os coronéis, né? O coronel não é uma expressão chula, não. Na verdade, são aqueles que exercem o poder da narrativa aí no âmbito da Assembleia Legislativa e da Câmara Municipal.
tenta estabelecer isso, veja de fato, estabeleça um grupo vinculando, primeiro, um grupo vinculando universidade, associação e Conselho Regional de Biblioteconomia. Eu acho que esse primeiro seria um primeiro passo. Se possível, com a anuência do reitor, né? Com a participação efetiva do reitor. Depois é conversar com esses deputados, com essas figuras que exercem um poder institucionalizado, né? Se possível, já apontando caminhos e valores, planilhas. Custa tanto, para que ele tenha uma ideia clara de quanto e como isso tem afetado a comunidade. O deputado, ele sempre pensa dentro da perspectiva de votos, o que é legítimo. Então você fala, olha, essa biblioteca, se ela estivesse funcionando, ela atenderia, sei lá, 5.000 pessoas todas as semanas. Então, esses números, eles são muito importantes, né? Porque uma biblioteca, ela representa ganho eleitoral. É isso que nós temos que pensar sempre, tá? A Sônia é delegada do nosso conselho, ela atua no Instituto Federal. Mando boa noite. Tem muita gente aqui da diretoria, a Leidmar. A Leidmar perguntou se realmente pode fazer perguntas de orientação a respeito da nossa atuação aqui política, né, para você. Tem uma pergunta aqui também da Dandara. Representatividade de bibliotecários no espaço de poder importa para as mudanças nas políticas do livre leitura? Tem relação comprovada? Dandara, tem um escritor francês, um teórico francês que eu gosto muito, chama Charrodot, Patrick Charrodot. Ele diz que a principal ação do parlamento ela é de natureza performática, né? É muito comum que leigos, pessoas que não conheçam o funcionamento do Congresso Nacional, do Poder Legislativo, pensem que a qualificação de um deputado está associado ao número de projetos de lei que ele conseguiu aprovar. E o Charrodot diz que não. Na verdade, o deputado ele tem uma capilaridade, ele exerce um poder enorme dentro do parlamento, mesmo com poucos projetos de lei. Né? Tem uma representação política simbólica enorme, ainda que com um número muito pequeno de projetos de lei. No Brasil, como nós tivemos exclusivamente uma bibliotecária deputada agora, né, nós não temos estudos comprovando isso. Agora, é evidente que se você tem um parlamento que conheça a pauta, eu nem diria, Dandara, para ser bem sincero contigo, eu não caio nesse conto da carochinha que se o parlamento brasileiro fosse formado por intelectuais, por estudiosos, por não sei o quê, a situação estaria melhor. Eu não acredito nisso, sabe por quê? Porque eu nesses mais de 22 anos de bibliotecário, a minha experiência, né, eu estou aumentando, acho que são só 21 anos de bibliotecário, a minha experiência diz que dificilmente você encontrará um parlamentar, deputado, senador, vereador, etc., que se opõe a uma pauta envolvendo livro, leitura, literatura e biblioteca. Eles não constroem uma narrativa de oposição, sabe? Eles não encaram a biblioteca como um problema. Você mesmo fez menção à escola sem partido. O espaço escolar é entendido como um espaço de problema, né? De narrativas múltiplas e conflituosas. A biblioteca é espaço neutral. Então, eles não entendem a biblioteca como um problema. É muito raro você... Eu não me lembro, em 22 anos, um deputado... Eu odeio bibliotecas, eu quero fechar a biblioteca. Isso não existe. Isso não existe. Eu me recordo que, nos 50 anos de regulamentação da profissão, na gestão da presidente Regina Celli, eu fui atrás de falas de deputados para que essas narrativas fossem lidas durante a sessão solene que aconteceu lá no plenário da Câmara. Todos os deputados e senadores que eu procurei, todos, sem exceção, aceitaram a proposta e falaram muito bem de biblioteca, de livro, de bibliotecário. É bem interessante essa sua pergunta. Então, embora não há relação comprovada,
não há relação comprovada, mas eu parto da premissa de que um bibliotecário, evidentemente, ele tende a construir, pelo menos no campo da narrativa, algo que nos beneficie. Tá me ouvindo? Sim. Pronto. Certo. Então, essa é a questão atual. Eu vou te atualizar rápido do que é que está acontecendo em relação aos projetos de biblioteca aqui no estado. Com essa pandemia, está sendo liberado pela Secretaria, né, Municipal de Educação e pela Secretaria Estadual de Educação plataformas de leitura, né? E uma pauta colocada pelo governador do estado do Piauí, ele colocou que vai investir numa biblioteca digital para o estado. Sim. Outra situação também que passamos é que uma das secretárias, né, de um partido, ela entrou com um projeto, né, de bibliotecas do município e do estado, juntamente com o trabalho conjunto da Associação dos Bibliotecários do Piauí com o Conselho Regional daqui, e foi vetado. Ou seja, por um lado, nós estamos trabalhando pela universalização das bibliotecas, né, por meio desse projeto. E por outro, o governador do estado está investindo na biblioteca digital e eu já pesquisei, já tentei localizar. Eu não vejo quem está encabeçando isso tudo, né? Essa questão de estar... Isso, Marcelo. Marcelo colocou sim. A gente tem esse projeto, ele foi vetado e a gente quer continuar de novo a tentar. E o governador ele vai por outros corredores, né? Falando de biblioteca digital, as secretarias também. Então, de que maneira você acha que a gente poderia estar articulando no sentido de tentar localizar essa informação e trabalhar em cima dessa iniciativa? Muito bem, Bruna. Primeiro é qualificar a informação. Antes de conversar com o governador, etc., primeiro tem que meditar, tá? Tranquilizar os... Não pode... Não ficar abstraído. Não pode com muita virulência com essa galera. Uhum. Não, na verdade, agora falando sério. Primeiro, é necessário qualificar essas informações. Como se qualifica a informação? Se você não obtém a informação, porque há muitos sites, são desencontradas e tal, formaliza isso via lei de acesso à informação. A lei de acesso à informação estabelece que, caso a informação não seja fornecida no mesmo momento, eles têm no prazo máximo de 20 dias para te apresentar aquilo que você está solicitando. Então, é importante se munir de informações verídicas e pontuais. Valores, que projeto é, etc, etc. Depois disso, tentar, ao invés de você estabelecer um confronto entre o projeto que vocês defendem e o do governador, estabelecer relações de encontro entre esses pontos. Por exemplo, o governador está falando em biblioteca digital. Que biblioteca digital é essa? Seria uma biblioteca de fontes, ele compraria fontes digitalizadas ou ele pegaria a biblioteca? Porque muitas vezes eles entendem biblioteca digital como livros em PDF, né? Então é possível, por exemplo, propor ao governador um projeto de curadoria digital. Falar, governador, vamos construir uma biblioteca em que, ao invés simplesmente de nós digitalizarmos acervos, Machado, Aloysio Azevedo, etc, etc, a gente construa acervos, ou seja, a gente construa conteúdos digitais concernentes à comunidade, à população do Piauí. Então, isso acontece no mundo todo, né? Ou seja, você faz uma curadoria digital, não apenas no sentido... Porque a biblioteca, o grande equívoco, embora eu não seja especialista, o Aquiles Breiner o Christian Breiner não. O Christian Breiner trabalha com políticas públicas. O Aquiles Breiner trabalha com curadoria digital. Mas ele sempre me diz que o grande equívoco no Brasil quanto à biblioteca digital é que as pessoas entendem como uma biblioteca simplesmente pega a biblioteca em papel, analógica, escaneia e oferece. Ele falou, isso não é digital. Então você repete o modelo, repete o padrão,
Só que agora, em vez de ser celulose, é em bits e bytes. Isso não é. Ou seja, é possível conversar com o governador sobre a possibilidade de uma curadoria digital, né? De você propor construção de conteúdos. Isso para político, o olho dele brilha quando você fala um negócio desse. Você fala, não, governador, nós vamos construir acervos envolvendo a comunidade do Piauí, as populações do Piauí. Pronto. Você vai ganhar um busto, Bruna, em frente à biblioteca dele, se sugerir isso para ele, entendeu? Certo. O Fernando, nosso presidente, também perguntou da importância de algum professor do corpo docente de biblioteconomia participar do Conselho Federal de Biblioteconomia. O que é que isso nos traria de benefício, né? Eu acho que tem duas questões importantes. Primeiro, nós precisamos de acadêmicos, né? Mas além de acadêmicos que vivam realidades diferentes. Porque ser professor, por exemplo, da UESP não é o mesmo que ser professor na USP. São realidades muito distintas, muito específicas, muito particulares. E algumas vezes eu sinto falta no Conselho Federal desses outros Brasis, sabe? O Piauí, na verdade, é uma realidade muito diferente, com peculiaridades, e evidentemente que a presença de um professor no Conselho Federal de Biblioteconomia representaria ganho não apenas para o Piauí, mas para o Brasil como um todo, né? Agora mesmo, quando eu vou, por exemplo, eu sou da Comissão de Legislação e Normas do Conselho Federal. Toda vez que eu vou minutar uma resolução, eu penso assim, isso aqui é em função da minha realidade enquanto bibliotecário de Brasília, ou essa resolução ela atende às demandas de um colega bibliotecário lá de Teresina, ou lá do interior do Piauí. Então, olha, o Wagner, Rondônia. Então, faltam esses Brasis no Conselho. Então, seria muito interessante, aí, ó, deixo um convite para os meus colegas da UESP, pensem em se candidatar para conselheiro federal de biblioteconomia no ano que vem, tá bom? Christian, eu não sei se foi nessa live ou se foi na anterior, uma pessoa perguntou, e quando não se tem associação, né, o que fazer? Olha, primeira coisa, o fato de não ter associação não justifica a própria letargia, né? Ah, não tem associação no seu... Por exemplo, eu sou advogado. Aqui não tem uma associação de advogados constitucionalistas. Então, eu tive que procurar uma outra num outro estado que me represente. Então, essa é a primeira questão. Vamos fugir um pouco dessa lógica um pouco provinciana das fronteiras dos estados, entendeu? Mas eu moro não sei aonde. Onde fica mais perto? É Piauí? Pronto, associe-se à Associação do Piauí. Porque se a Associação do Piauí é forte, essa fortaleza chega até você. Então, isso é importante. O importante é associar, o importante é trabalhar, fazer esse trabalho com simplicidade, com humildade, reconhecendo que não é fácil, porque você trabalha com pessoas diferentes. Mas isso tudo é muito salutar, isso é tudo muito, muito maravilhoso. Você sai muito melhor como ser humano, muito melhor do que quando você entrou, viu? Certo. Então, a caminhada de um acadêmico, assim que entra no curso de biblioteconomia, ele se depara primeiramente com o centro acadêmico do curso, né? E aí logo vem a Associação de Bibliotecários do Estado, aí tem o Conselho, né, de Biblioteconomia, o estadual, o regional, aí vem o federal, e pós isso, né, como é que as pessoas podem estar conhecendo, os estudantes da área podem estar participando efetivamente também nessa luta política, né, de representatividade da nossa classe? Olha, primeiro, a presença na associação, primeiro, o conselho não tem escolha. Para você exercer a profissão, você tem que estar no conselho. Você tem que ter um número, um registro, né? Eu acho que a associação, na verdade, ela é o espaço mais genuíno da atividade política, para ser sincero. Porque só vai para a associação
né? O associar-se implica em reconhecer a importância da atividade, da atividade coletiva, né? Do trabalho coletivo da classe, sem a necessidade da imposição legal, né? Porque não tem uma lei que te obriga a ser da Associação dos Bibliotecários do Piauí. Você está lá porque você quer. Então, é muito interessante. Eu faço parte de uma associação de bibliotecários da América Latina. Na verdade, se chama Salan, de pesquisadores sobre a América Latina e tal, né? A sede fica nos Estados Unidos. E são bibliotecários que estão lá há 40, 50, 60 anos. Já com 80, muitas vezes com 90 anos, eles fazem um evento ao ano, vão, etc. Eu fui em um no ano passado no México, na cidade do México. Eles vão todos. Por quê? Primeiro que nos Estados Unidos não tem a figura do conselho, né? Mas lá eles têm uma percepção de coletividade, de congregar-se, absolutamente necessária. Então é isso que nós precisamos. Nós precisamos atuar, convencer os nossos pares da importância dessa atividade, de nos associar, sempre, independentemente de haver associação no Estado. Isso não é fundamental que seja no seu Estado. É importante que eu faço parte de 4 associações. E eu pago todas, e ajudo todas, e procuro acompanhar todas. É a minha forma de mantê-las vivas e tal, né? Uma fora do Brasil e 3 aqui no Brasil. Christian, outra pergunta também. Não é nenhuma pergunta. Eu gostaria que você desse uma mensagem para aqueles profissionais que estão espalhados por aí, né, atuando pelos interiores, né, que a gente não tem contato ainda, a gente sempre procura estar fazendo esse mapeamento, para que ele visibilizasse a associação como um ato coletivo de representatividade da classe e que nós, atualmente, né, desde que se iniciou a caminhada da ABEP, conseguisse perceber que, ao associar, a gente está com a campanha de associação, estamos também com um desconto na questão da anuidade, de estar pagando também, de estar contribuindo. Estamos abertos também a novas propostas, novos projetos para estar trabalhando. Estamos nos organizando para iniciar com promoções de cursos, até porque a gente já fez isso, só que nós estamos nos adaptando à questão da distância, né, do online, Covid-19, a gente iniciou uma caminhada, e aí tivemos que parar, nos estruturar e atuar de outra forma. Qual é a mensagem que você deixa para esses profissionais que ainda não se associaram? Olha, entenda assim, sabe aquela história? Eu digo assim, que eu ganho? Né? A gente nessa nossa passagem por essa vida, a gente sempre tem essa preocupação do o que eu vou ganhar com isso? Né? A associação, ela consegue exatamente com uma atividade continuada, primeiro, ela é um espaço dialógico, ela te escuta, né? As suas necessidades, as suas demandas. Ela tem como missão escutar o profissional na sua realidade, né? Veja, tem colegas que ainda confundem a atividade do conselho e da associação. Mas o conselho não faz nada. Olha, o conselho, a função dele é fiscalizar para garantir não aos bibliotecários, mas à sociedade, acesso a bibliotecas adequadas com bibliotecários. Isso se dá por meio da atividade fiscalizatória. A associação, eu diria que ela tem um leque muito maior de atuação, porque ela pode atuar na formação continuada do bibliotecário por meio de uma série de cursos, de eventos. Ela pode fazer isso. Ela pode exercer por meio de comissões e comitês atividades de mapeamento, de identificação de necessidades, de construção de produtos, etc. A associação ela é um canal muito interessante para outras pautas que não a atividade fiscalizatória,
fiscalizatórias, como, por exemplo, essa que a Bruna acabou de mencionar. Uma biblioteca que simplesmente não é construída, não é terminada. A associação ela pode ter um protagonismo enorme nisso. E isso tudo, todas essas ações juntas, coletivas, elas resultam, elas terminam exatamente na valorização do bibliotecário, que é o que todos nós desejamos. O que é valorização do bibliotecário? É ganhar um salário mais digno, melhor, né? Porque todos nós merecemos. Nós queremos trabalhar em bibliotecas adequadas do ponto de vista técnico, que possa atender com dignidade a todos os usuários. Nós queremos uma biblioteca que tenha orçamento próprio. Então, tem uma série de demandas que são nossas. Nós queremos bibliotecários em quantidade adequada, nós queremos que as bibliotecas escolares, as escolas tenham bibliotecas, tudo isso. Então, a associação é exatamente este caminho. Então, quanto que tá quanto é que se paga, Bruna, para compor a associação? Essa taxa que está na promoção está no valor de R$ 50. E é Até anual, julho. isso, né? Isso. Uhum. Muito bem. Então, vocês já ganharam um novo associado, tá? Eu vou me associar à associação. Tá vendo que é campanha? Que é uma forma de animá-los aí todos. Então, veja só, R$ 50, na sala tem quase 30 pessoas. Da live anterior, acho que eram quase 50. Então, veja, se dos 26 a metade, nós já estamos falando num valor muito significativo que dá para a associação trabalhar e atuar, né? Porque ela precisa desse valor para atuar. E não entenda apenas como uma forma de colaborar com a associação. Não é uma forma de colaborar com a associação. É uma forma de colaborar com a profissão que você abraçou, né? Porque, como eu havia dito, nada vem de graça, já dizia o Zé Cabaleiro, nem o pão, nem a cachaça, né? Tudo é conquista. Tudo é conquista. Então, a associação, ela tem uma potencialidade de trabalhar, de colaborar com a classe, com a profissão, mas para isso ela conta também com o nosso apoio. Então, eu peço a todos os colegas que estão aí na sala e que queiram ajudar, né? Se ajudar, inclusive. Associem-se, vamos todos para a associação. Já ganharam um associado, Christian Braine. Christian, a gente está com a promoção para profissional, R$ 50. E nesse mandato, a gente incluiu os técnicos em biblioteconomia, que está na promoção de R$ 25, e o estudante de biblioteconomia, que está na promoção de 10. Os valores atuais para profissional é 70, para o técnico 35 e para o estudante 20. Né? Mas até a gente postou um banner no nosso Instagram, acessem e se atualizem em relação à anuidade, o pagamento da anuidade. Tem outra campanha também que a gente está trabalhando, que é responder, né, um questionário que a diretoria elaborou. A gente está querendo, não, a gente vai fazer, né, a mensuração em relação às recomendações salariais do profissional bibliotecário aqui no estado, né, para servir de fonte, né, para todos os profissionais, que é algo também, o nome da campanha é Parei, Respondi e Colaborei. Né? Então, eu peço que os profissionais acessem o nosso Instagram, vejam, o link está disponível na bio da ABEP. Então, assim, a gente tem várias metas a se cumprir, realmente, para poder estar estabilizando a infraestrutura, né? Justamente para os nossos atos políticos serem vistos, reconhecidos no momento que a gente tiver a iniciativa, estiver trabalhando, inclusive, reforço novamente, conforme o Fernando, que é o presidente, colocou, que são as ações aqui, a nossa ABEP trabalha junto com a CRB, Ceará Piauí, do SINB, né, que é o nosso sistema de bibliotecas. Finalizou aqui. Tem um último comentário que a gente vai fazer aqui para poder finalizar nossa live, e logo eu vou te passar o lugar de fala para que você finalize aí
Eu quero, antes de ler, eu vou te agradecer imensamente por ter aceitado o convite, né? Nem acredito que deu certo, mas deu certo, tá vendo? As coisas vão fluindo conforme a meditação. E o comentário que eu faço aqui é preciso que os bibliotecários comecem a participar de comitês culturais, conselhos de cultura e educação, além de se envolver nos mecanismos políticos de participação popular nas esferas municipais. Concordo plenamente. Muitas vezes aparecem lá, e não é desqualificar nenhum outro profissional, professores, livreiros, não sei o quê, menos bibliotecário. Então, é muito importante que a gente participe. Normalmente se faz chamamento público e muitas vezes os bibliotecários simplesmente ignoram, como ignoram a legislação ou os projetos de lei que tramitam, que afetam diretamente a sua área de atuação, né? Pois tá bom, Cristian, muito obrigada. Obrigado. Energias positivas que a gente vem se reconectando, atuando, estudando. O bom é que quando a gente entra no Instagram, muitas lives, né, da nossa área estão acontecendo, muitos webinars, muitos cursos gratuitos sendo liberados. Estamos tendo acesso a profissionais que dificilmente teríamos se ficássemos só de comunicação remota, né? Então, eu quero agradecer na palavra do presidente Marcelo, ele está online aí, Marcelo Andrade. Ele comentou o Tratado de Marrakech, desculpa, Isso. porque chegou mensagem aqui, eu fui tirar, né? E temos um projeto extenso, nós vamos com certeza entrar em contato de novo. Eu vou pedir para o Marcelo e para a nossa diretoria sentar com o Fernando e desenvolver, né, um curso online sobre essa questão do bibliotecário ator político, de realmente trabalhar na Câmara, na Alep, nessa bancada, que nós precisamos estar presentes para que nossos projetos aconteçam. Não só aqui na cidade, mas também entrar em contato com as outras associações e, por fim, conselhos, e realmente ter um espaço digno, né, de trabalho, assim também como um profissional que tenha representatividade, que se reencontre na identidade do profissional bibliotecário. E, mais uma vez, gratidão. Um abraço. Eu que agradeço. Olha, um abraço a todos. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. A associação conte sempre com o meu apoio, tá bom? Eu também quero deixar um convite. Um abraço para o Marcelo, para todo mundo. Bruna, todo mundo. Eu estou ministrando um curso de Direito Constitucional para quem estiver se preparando para concurso. Então, lá no YouTube, eu tenho um meu canal, que é Christian Brainer. Então, todos os dias eu ministro uma live às 18 horas na área de Direito Constitucional. Depois que eu terminar, já está concluindo, foram mais de 65 aulas. Depois que terminar, nós vamos começar de Direito Administrativo. Então, eu convido todos aí, os colegas que estão aí na live, que possam se inscrever lá no meu canal também, me ajudar lá. Se inscrever no canal e assistir as lives. São lives diárias, sempre às 18 horas, tá bom? Um abraço a todos. Boa noite. Boa noite. Até mais. Tchau.